Olá pessoal, vamos dar início à nossa segunda aula e essa aula tem como tema História da Educação de Surdos e temos o objetivo de entender o processo histórico de educação de surdos. Então eu começo apresentando para vocês um pouco do resumo em relação ao processo histórico da pessoa surda desde lá da antiguidade até os anos 2000. Então é um resumo bem básico que vocês podem acompanhar no slide. A gente começa desde Platão e Aristóteles, em 500 anos antes de Cristo. Então, eles tinham o seguinte pensamento: quando o homem não pode falar, não pode também pensar. E nesse sentido, pelos surdos usarem uma língua visual gestual, nessa época ainda nem se discutia essa questão, mas eles já se comunicavam por meio de uma língua, não reconhecida naquela época, mas era uma língua. Mas não se via, nesse sentido, que eles estavam falando. Logo, se acreditava que os surdos não pensavam. Essa era a visão daquela época. Nos anos 1000 a.C., nós temos a seguinte prerrogativa: os mudos são doentes mentais e constituem um perigoso público. Então, não se via os surdos com bons olhos, não só os surdos, mas também outras pessoas que não se enquadravam a um padrão de normalidade da época. Então, se tinha a visão do homem perfeito, aquilo que seria da regra, eles não aceitavam, não viam com bons olhos. Dos anos 1200 a 1400, nós tínhamos que o mudo é tolo, então tem que trabalhar. Então, a visão que se tinha em relação às pessoas surdas era somente para esses serviços manuais, serviços que nós chamamos de braçais. Então, eles tinham que trabalhar e servir a sociedade, não se via o surdo como um cidadão pleno. Dos anos 1750 a 1880, nós temos um curto apogeu para o surdo-mudo, na qual se começa a discutir alguns modelos de educação para a pessoa surda, mas a partir de 1888, com o Congresso de Milão, nós temos que a gesticulação ela foi proibida, os sinais foram proibidos e a partir de então os surdos teriam que oralizar a língua oral do país. No Brasil, por exemplo, a língua portuguesa. E a partir disso se começa a criar alguns tipos de tecnologias para desenvolver a fala na pessoa surda. Então a fala era obrigatória e tinha que desenvolver. E a gente começa a entender, a partir de tudo que foi apresentado até então, que os surdos, eles eram vistos como pessoas que não falavam, por isso chamavam eles de mudo, e também eles tinham um defeito. A visão era puramente patológica. Ele tinha um defeito que precisava ser curado, ser sanado. E por isso se usava vários métodos, várias tecnologias para desenvolver a fala. Se pensava que se ele desenvolvesse a fala, ele conseguiria se incluir na sociedade e ser normal como todos os outros. Em outro momento, nós temos com o nazismo a extinção de várias pessoas com deficiências. Então, aqui ainda temos esse padrão de normalidade que foi ditado pelo Hitler. Então, os deficientes eles foram todos exterminados. Nisso se incluía a pessoa surda. Então, se via ele como um ouvinte com um defeito. Então, ele não se enquadrava àquela sociedade. Nos anos de 1960, nós continuamos tendo algumas tecnologias que foram surgindo para desenvolver a fala da pessoa surda e também os tratos com a audição. E em 1985 continuam essas obrigações, alguns testes médicos como implante foram surgindo para que o surdo voltasse a ouvir. Ainda tinha-se de alguma forma essa esperança, não se via aqueles sujeitos como indivíduos plenos que usavam uma língua de sinais. E a partir de 2000 nós vamos ter algumas mudanças que nós iremos discutir mais à frente. Então, diante desse breve resumo histórico, eu vou pontuar para vocês 3 períodos importantes, que foram a Antiguidade, a Idade Média e a Idade Moderna. Então, em cada um deles eu vou falar para vocês alguns pontos importantes que aconteceram nessa época em relação à pessoa surda, como a sociedade os via e como eles foram, de alguma forma, incluídos ou excluídos nesses períodos.
Então, temos que na antiguidade, os surdos eram vistos como pessoas castigadas ou seres enfeitiçados. E nesse sentido, eles eram exterminados. Quando eu digo isso, nós tivemos casos em que os surdos eram jogados de morros, pois se acreditava que eles não eram seres humanos. Então, nesse sentido, eles precisavam ser exterminados porque permanecia aquela visão de um homem perfeito. Ou então, em alguns momentos, nós tivemos que os surdos eles eram tidos como escravos, então eles serviam apenas para serviços básicos na sociedade, para atender a sociedade, e eram escravizados. No Egito e na Pérsia, nós vamos ter uma visão um pouco diferente em relação a esses sujeitos, justamente por conta que nessas regiões nós tínhamos alguns tipos de crença que fizeram com que se acreditasse que os surdos eram seres privilegiados, que conseguiam se comunicar com as divindades. Então eles usavam as mãos, e aquilo impressionou de alguma forma, e eles foram enviados pelos deuses, pelas divindades, para, de uma forma, abençoar a sociedade. Então, essa visão, de alguma forma, favoreceu a pessoa surda nesse âmbito, nesse período. Mas, ainda assim, os surdos não tinham uma vida ativa na sociedade, nem o direito de serem educados. Temos na Idade Média os surdos sendo vistos com estranheza e também como objeto de curiosidade pela sociedade. Então, nós vamos ter que socialmente os surdos tinham negados muitos dos direitos de cidadão. Apesar dessa curiosidade, dessa estranheza que a sociedade os via, ainda assim nós temos que os direitos em relação a essas pessoas foram negados, não foram garantidos. E nesse sentido, apesar da expansão da igreja e, de alguma forma, da sociedade, nós vamos ter que os surdos eles ficavam a par de alguns rituais da igreja. Por exemplo, os surdos eles não tinham o direito de se confessar. Nesse sentido, eles não praticavam a comunhão, justamente por conta desse fato. Nós temos que eles não se confessavam justamente por uma barreira comunicacional. Os padres não iam conseguir entender o que aqueles indivíduos estavam se confessando e, nesse sentido, não estabeleceriam uma comunicação e a atividade de comunhão, essa prática de comunhão, não seria garantida. Na Idade Moderna, nós vamos ter o surgimento de alguns nomes importantes da área médica e da área religiosa que se interessaram pela surdez. Então, aqui na Idade Moderna, nós teremos um momento muito importante na educação de surdos, porque se começa a ter curiosidade maior em relação a esses sujeitos. Então, surgem nomes importantes, tanto no meio religioso como na área médica, que vão começar a ver esses sujeitos de outra maneira. Em aulas futuras, nós veremos nomes que surgiram, que foram importantes para a educação desses sujeitos, nesses dois âmbitos, médico e também no âmbito religioso. E é nesse momento, é nessa época que começam a surgir alguns métodos para educar esses sujeitos. Então, a partir desse período da Idade Moderna, é que vão surgir algumas escolas, as primeiras escolas para surdos, em dois países principalmente, que são França, na cidade de Paris, e na Alemanha. Na França, nós vamos ter o abade Charles Lepé, que é o primeiro educador de surdos. A história conta dessa seguinte maneira, que esse abade, ele começou a visualizar nas ruas de Paris que existia um grupo que se comunicava com as mãos. Isso interessou muito a esse abade. Então ele começou a desenvolver e trazer esses sujeitos para a sua casa. E a casa do abade se transformou na escola, na primeira escola para surdos. O que é interessante a gente pontuar é que ele recebia surdos pobres, surdos ricos, independentemente da classe social. O interesse maior dele era educar esses indivíduos, certo? Então, ele desenvolveu um método. Então, primeiro, quando ele teve esse contato com a comunidade surda, naquela época não se discutia essa questão de comunidade, mas comunidade no sentido do grupo de pessoas surdas, ele começou a aprender a língua
gestual que se utilizava ali entre esses sujeitos. E a partir disso ele criou um método que ficou conhecido como sinais metódicos. Esse método consistia em fazer alguns sinais que tivessem relação com a palavra escrita, no caso da França, no francês. Então ele fazia essa relação entre sinais e a palavra escrita em francês, justamente para desenvolver tanto a língua de sinais que os surdos usavam, mas também para desenvolver a escrita. Então ele recebe o nome de pai dos surdos. Hoje ele é conhecido dessa forma, justamente porque ele se preocupou com essas pessoas e o objetivo maior dele era educar esses indivíduos, conseguir com que eles se desenvolvessem plenamente. Tivemos também na França o médico chamado Hennequer, na qual ele fundou a primeira instituição para pessoas surdas, em 1778. Mas, diferente de Lepé, seu método era voltado mais para uma visão clínica, mais médica, em relação à surdez. Então, o método que ele usava era um método oral. E o objetivo dele era desenvolver a oralidade nas pessoas surdas. Por quê? Nós vamos refletir que nessa época ainda se tinha a visão de que os surdos precisavam falar. E esse falar consistia em falar oralmente a língua do país. Não se considerava a língua de sinais. É por isso que, fazendo contraponto entre esses dois expoentes na educação de surdos, é que nós vamos ver que Lepé se diferenciou justamente por considerar a língua de sinais na educação das pessoas surdas. Ele não excluiu a língua natural desses sujeitos, mas ele usou isso a favor do seu método para desenvolver a escrita da pessoa surda, a língua oral do país, o francês. No Brasil, nós vamos ter também alguns nomes importantes que surgiram na educação das pessoas surdas. A história e alguns autores, eles confirmam essa história que é contada, de que Dom Pedro tinha um parente surdo em sua família. E nesse sentido ele se preocupou com a educação das pessoas surdas. E ele convidou um surdo francês, professor, Huet, esse é o nome desse professor, que veio para o Brasil com o objetivo de fundar a primeira escola para as pessoas surdas. Isso aconteceu. Huet veio para o Brasil, fundou a escola, mas começou num espaço pequeno, dentro de uma outra instituição, e a partir do desenvolvimento do seu trabalho, eles foram alocados em outro espaço muito maior, e esse espaço permanece até hoje, lá no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. E nesse espaço foi que começou, de fato, a primeira escola para surdos no Brasil. Naquela época, foi nomeado de Imperial Instituto de Surdos Mudos, aqui surdos mudos, porque naquela época se via que os surdos não falavam, então era esse termo que era usado para esses sujeitos, mas atualmente a gente sabe que essas pessoas são conhecidas como pessoas surdas, certo? Hoje, esse instituto é conhecido como INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, que continua no mesmo lugar, no Rio de Janeiro, e que foi fundado em 1857. E o dia da sua fundação é 26 de setembro. E atualmente se comemora, no dia 26 de setembro, o Dia Nacional da Pessoa Surda, justamente fazendo referência à fundação desse instituto. Então, nesse dia, de ano em ano, os surdos se reúnem em congressos, em seminários, em festividades, para comemorar e relembrar a fundação desse instituto. Mas não só isso, eles também usam esse dia para mostrar que eles são sujeitos plenos, que eles têm direitos e querem que os diversos direitos que ainda não são observados atualmente sejam garantidos. Então essas foram as nossas referências da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouco desse processo histórico da educação de surdos e eu encontro vocês na próxima aula.